Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Gostaria de compartilhar uma passagem da vida de Jesus que está narrada em dois evangelhos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Em determinado momento, quase já no fim do ministério de Jesus, né? Ele já havia feito grandes coisas, grandes milagres, ensinado muitas pessoas, feito coisas extraordinárias. E Jesus retorna para Jerusalém. E o texto, o subtítulo é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra ali com os seus discípulos, eles vão em alguns lugares, Jesus vai até o templo, né? E na manhã seguinte, no final da tarde eles voltam para Betânia. E na manhã seguinte eles retornam para a cidade de Jerusalém. E Jesus, ele avista uma figueira. E o texto diz que Jesus estava com fome e ele se aproximou dessa figueira para ver se tinha algum fruto ali para saciar a fome ali. Talvez não só dele, mas também dos discípulos. E o texto diz que Jesus não encontrou nada na figueira a não ser folhas. Ele já tinha visto a figueira de longe e viu que ela tinha folhas. E quando ele chegou perto da figueira, não tinha frutos. E o texto de Marcos ele é interessante porque ele fala assim, ela não tinha frutos porque não era tempo de frutos. Né? E Jesus olha para aquela figueira e ele diz assim, ninguém jamais coma fruto de ti. E eles saem, né? E aí na manhã seguinte, quando eles estão passando ali por perto, os discípulos olham e eles veem que aquela figueira ela secou totalmente. E eles falam, mestre, a figueira secou. E Jesus olha e fala assim, olha, se vocês tiverem fé, vai acontecer não apenas aquilo que aconteceu com a figueira, mas se vocês derem uma ordem a um monte e disserem, transporta-te ao mar, se tiverem fé, isso vos será feito. E Jesus fala ali sobre a fé, mas eu gostaria de chamar a atenção sobre a figueira que secou. Jesus, ele diz para a figueira, nunca, jamais alguém coma fruto de ti. Porque ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Peraí, mas o texto fala que ela não tinha frutos porque não era tempo de frutos. Então, por que Jesus amaldiçoou a figueira se ela não tinha frutos num tempo onde não era para dar frutos? Não era tempo de frutos. Veja só, a figueira de Israel ela é diferente da figueira da nossa região aqui, do nosso ocidente. A figueira daquela região lá, quando ela tinha uma folhagem muito boa, ela já estava sinalizando que ela já havia começado a produzir os frutos. Então, quando Jesus olhou de longe e viu a folhagem, viu as folhas, ele pensou, certamente tem frutos, vamos lá pegar frutos. Apesar de não ser tempo de frutos, ela estava toda cheia de folhagem. E se tinha folhagem, tinha fruto. Veja só. A figueira, ela era simbologicamente, ela representava Israel. Em outras passagens, a gente vê isso. Uma tipologia, uma tipificação, representando Israel. O que Jesus estava querendo ensinar naquele momento? É que a figueira estava anunciando algo que ela não tinha. Ela estava querendo mostrar, através da sua folhagem, algo que na verdade ela não tinha. Assim como o povo de Israel na época de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eles estavam querendo demonstrar um tipo de santidade que nem eles mesmos viviam. Eles diziam para ter um estilo de vida que eles não estavam vivendo. Jesus olhou em determinado momento para eles e Jesus chamou-os de hipócritas. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês por fora, vocês têm até uma boa aparência, mas por dentro vocês são sepulcros caiados. Ou seja, eles estavam tentando mostrar uma santidade que eles não tinham. E aquela figueira era uma
uma representação do povo de Israel. Por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Você está tentando mostrar algo que você não é. Você está tentando sinalizar e dizer que tem algo que na verdade você não tem. Não tem problema nenhum você não ter fruto, porque não é tempo de produzir fruto. Mas você está tentando viver algo que você não é. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos, para aqueles que estavam ao redor. Não foi maldade nenhuma de Jesus em amaldiçoar aquela figueira. Tinha um ensino espiritual. E o que nós podemos aprender para nós hoje? Como que nós podemos trazer essa aplicação para os dias de hoje, para as nossas vidas? Ei, não tente viver uma vida que você não tem. Não tente ser alguém que você não é. Seja transparente. Seja você. Firme-se na sua identidade. Você já foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Às vezes, por conta da carência, por conta do vazio que há no coração das pessoas, elas estão tentando mostrar algo que elas não são para chamar atenção, para que outros que estão ao seu redor possam valorizá-la, para que outros possam elogiá-la, para que outros possam reconhecê-la. E na verdade elas não são nada daquilo que elas estão tentando mostrar que são. Seja você, seja transparente. Não é pecado ser gente. Gente chora, gente se entristece, gente se frustra, gente se decepciona, gente trai e é traído. Não é pecado ser gente. Pecado é você querer ser Deus diante das pessoas. Pecado é você querer demonstrar algo que você não é. É você querer ser alguém que você não é. Seja você. Seja transparente. Não se coloque acima das pessoas para tentar mostrar uma santidade que você não tem. O orgulho, a arrogância, a prepotência hoje tem levado muitas pessoas a menosprezar aqueles que estão ao seu redor e se colocar superior às pessoas que estão ao redor. E na verdade não é. Estão como aquela figueira, tentando mostrar algo que na verdade não é. Tentando ser alguém que na verdade não é. Quem é você? Lá no seu íntimo. Quando está só você na frente do espelho, quem é aquele reflexo que você vê no espelho? É aquela mesma pessoa que você tenta mostrar lá fora, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua comunidade, diante da sua família? Ou são personagens diferentes? Tire a capa, abandone esse personagem. Você vai tirar um peso da sua vida. Não tente ser uma pessoa que você não é. Seja transparente, seja verdadeiro. Tenha veracidade nas suas palavras, no seu comportamento. Isso vai trazer saúde emocional para você. Ninguém suporta a todo tempo tentar mostrar algo que não é. Somente para agradar pessoas. Somente para satisfazer o desejo das pessoas que estão ao seu redor. Seja você. Não seja como aquela figueira. Tentando mostrar algo que não era. Tentando demonstrar que tinha algo que na verdade não tinha. Não tinha fruto. Seja você e viva bem. Viva de uma forma saudável. Isso vai tirar um peso da sua vida. Viver sendo você, a pessoa que Deus criou para ser. E não um personagem. E não vivendo com uma capa. Isso vai fazer bem para você. Jesus ensinou. E ele liberou uma palavra e aquela figueira secou.
Às vezes tem pessoas que estão confusas, não sabem mais quem são. Se o personagem que elas criaram ou se a verdadeira identidade delas. Pessoas estão confusas. Que você possa encontrar a sua identidade e viver de uma forma transparente, verdadeira, sendo quem realmente você é. Não viva para tentar agradar pessoas. Viva com o objetivo de agradar a Deus. Foi Jesus que morreu na cruz por você. Agrade a Ele. Viva de acordo com aquilo que Ele tem para a sua vida e não de acordo com aquilo que a sociedade, de aquilo com que as pessoas ditam, de acordo com as regras ditadas por pessoas, por uma sociedade egoísta, hedonista, relativista e hipócrita. Viva transparente de acordo com aquilo que Deus tem para você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um abraço.